Olá, tudo bem? Vamos nós para mais essa live, a 13ª, na nossa última semana de outono, né? Semana que vem já está no nosso inverno astronômico, né? Não muda muito a nossa vida, mas, claro, tem uma diferença na questão da insolação, né? Eu sou o professor José Dionísio, JD, e nós vamos trabalhar geografia. Então, nesta semana, eu separei alguns itens para a gente discutir, né? Nós vamos trabalhar, continua trabalhando nos aspectos socioeconômicos ambientais da Ásia, Europa e Oceania, né? Então, vamos lá. Para nós começarmos, então, pega o seu livro de atividades. Hoje não tem nada no livro didático, só no de atividades. Na página 24, tá? Então, pega lá rapidinho, seu livro de atividades, página 24. E a gente tem esse exercício 4. Na última live, a gente já falou sobre ele. Vamos detalhar melhor, porque ele tem três alternativas para a gente discutir, tá? Então, a gente tem aqui uma imagem. Isso é um pedacinho lá da Super Interessante, né, uma reportagem. Ó, as piores consequências são para lagos, rios e mares. A água contaminada por metais pesados, como alumínio, ferro, magnésio, se torna tóxica para peixes e outras espécies aquáticas, matando-os. Isso compromete toda a cadeia alimentar da região, afetando pássaros e outros animais. Pode levar décadas, mas nas pedras, como calcário e mármore, não resistem à chuva ácida. O carbonato de cálcio, esses materiais, reage com os ácidos. Construções históricas, como o Taj Mahal, sofrem com isso. Metais de pontes, trilhos, canos e afins também desgastam por oxidação seguida de corrosão. Nós estamos falando de uma coisa muito problemática, que é a chuva ácida. Então, agora vamos para as alternativas, né? Como é formada a chuva ácida? Então, esta é a grande questão. Então, aqui na imagem, você pode perceber, tá? Então, eu tenho aqui uma região normal. Então, todo o gás carbônico, os outros gases do processo industrial, eles sobem e ficam na atmosfera. Fica ali, tá? Num dia, assim, quando fica muito tempo sem chover, você consegue ver no final do dia, assim, aquela imagem mais puxando para o vermelho, alaranjado, amarelo do céu, né? Aquilo é sinal de que tem poluição no espaço. Então, aquela poluição fica ali. Ela não desce nem sobe, fica ali, numa altura certa da atmosfera. Quando se formam chuvas, então a chuva cai, lava aquela sujeira toda e vem para a Terra. Então, a primeira meia hora de uma chuva, geralmente ela traz toda essa sujeira da atmosfera. E essa sujeira são ácidos, né? No caso, a água com esses gases que estão na atmosfera formam um ácido que vem, cai sobre o solo e aí vão provocar tudo isso que a gente está se referindo. Então, como é a chuva ácida? Ela é natural, ou seja, toda chuva naturalmente já é ácida, né? Porque, evidentemente, a sua própria formação dá essa constituição. Só que aí ela vai ser incrementada por compostos de poluição e vai intensificar essa acidez. Então, essa chuva é uma chuva normal que vai tirar aqueles gases tóxicos que estão na atmosfera e vai ter, então, uma acidez maior, então se forma a chuva ácida, ok? Letra B. Quais são as principais consequências para o ecossistema para o fim de edificações humanas afetadas pela chuva ácida? Quais são as consequências das edificações, por exemplo, nas nossas casas? Os vegetais sofrem, né? A folha vai ser queimada, a produção agrícola vai ser prejudicada, em quantidade bem menor, claro, mas vai ser, tá? Agora, e as nossas casas? As nossas casas também. Por exemplo, na medida em que você tem essa chuva caindo sobre a telha, ela vai soltando fragmentos. Chega uma hora que a telha enfraquece, pode quebrar. E quando essa chuva pinga sobre uma calçada, sobre uma parede, ela vai corroendo. Só que, claro, de forma muito lenta. Só que, assim, acumulando isso em 10, 15, 20 anos, nós vamos ter uma consequência maior, sim, para as construções humanas, sim. Então, para o que esse sistema vai poluir, né, rios, lagos, mares, as vegetações vão sofrer um desgaste, claro, vão sofrer uma corrosão, e as construções humanas também vão ser desgastadas, ou seja, há um desgaste sim, há um prejuízo. Letra C. Que regiões da Europa, Ásia e Oceania são mais afetadas pela acidez das chuvas ácidas? Então, na Europa, principalmente os países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia, que são afetados pela circulação marítima, ou seja, todo o carvão queimado na Europa joga essa poluição para o norte devido
a condição dos ventos, né? Então, os países ali, Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia. Polônia, Ucrânia, Rússia, melhor. E na Ásia, né, no caso China e Índia principalmente, devido à queima de carvão mineral. E na Oceania não chega a ser tão grande, mas tem alguma coisa assim na parte do lateral, do litoral da Austrália, ok? Então, principalmente China e Índia na Ásia e, no caso, Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia na Europa, ok? Letra D. Por que os impactos provocados pela chuva ácida podem representar questões geopolíticas internacionais? Pelo seguinte, a poluição gerada por um país, no caso ali, ó, Polônia, Ucrânia e Alemanha poluem, mas quem sofre com isso? Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia. Então, esses países que são afetados reclamam dos produtores da poluição. Então, vira uma questão internacional. Ou seja, você suja e eu que tenho que limpar. Então, por isso tem esse impacto. Ou seja, a consequência nunca é no país de origem. Sempre, geralmente, a tendência é que seja em outro, ok? Por isso, essa questão. Ainda no livro de atividades, na página 25, você tem uma outra imagem aqui interessante. Dá uma olhadinha nessa foto e localiza Londres ali. Cadê, né? Só está vendo fumaça. Então, dá para ver ali a torre do castelo ali, né? Aqui a outra torre do Big Ben, né? Então, em 1952, faz um tempinho, mas, né? Um misterioso nevoeiro invadiu Londres, cobrindo a cidade com uma densa camada de poluentes, o que matou milhares de pessoas e animais, dificultando a respiração da população, né? Uma nova análise, pesquisadores afirmam que podem identificar o processo químico relacionado ao nevoeiro, que foi a queima de carvão, ou seja, a queima de carvão jogou aquela névoa, aquela poluição toda sobre Londres em 1952, que durou alguns dias. Vamos lá, então, para as perguntas. Considerando-se a hipótese apresentada no artigo do jornal, qual a consequência disso, né, que vitimizou boa parte da população londrina? Vamos lá, letra A. Porque o problema tratado no texto é uma questão socioambiental. Primeiro, socioambiental, social, ambiental. Por que ambiental? Poluição, tá? Poluição. E o social? Morte das pessoas. Sim, além da morte das pessoas, essa poluição ambiental foi ocasionada por pessoas. Ou seja, a extração de carvão, a queima de carvão, que é uma ação social, prejudicaram o meio ambiente e, por consequência, a própria população sofreu com isso. Ou seja, aquele papel de bala que você chupou, que você jogou no chão, parece uma coisa tão simples, né? Você está poluindo o meio ambiente e você está prejudicando a você mesmo. Então, ou seja, é uma ação totalmente desnecessária, tá? Então, por que é uma questão socioambiental? Porque esse nevoeiro foi provocado pelo ser humano, ficou alguns dias lá e prejudicou o próprio ser humano, beleza? E letra B, cientistas alertam para a tragédia semelhante atualmente pode ocorrer na China. Que semelhanças há no Reino Unido em meados do século XX e a China atual? Então, lá no Reino Unido do século XX, o que aconteceu? A intensa, acelerada industrialização, com a queima de carvão mineral, provocou esse acúmulo de poluição na atmosfera. Como é que é hoje a China? A China tem uma intensa industrialização que tem como matriz energética também a queima de carvão. Ou seja, o que a Inglaterra fez há mais de 50 anos atrás, a China está repetindo hoje. Então, vai acontecer isso na China? Não, não é que vai acontecer, mas pode sim acontecer e, de repente, até com um dano um pouco maior, tá? E ainda no livro de atividades, na página 26, tem um outro tema importante para discutir. Analise o mapa a seguir. Então, um mapa bonitinho, o Cazaquistão, na região de Semipalitinsky, né? Um prêmio para quem conseguir falar esse nome dessa região sem gaguejar, né? Semipalitinsky, tá? Então, nós temos ali uma região determinada. Tem destaque aqui em posição maior, né? Aqui no espelhinho aqui, né? Para você analisar essa região, ok? Vamos lá, então, para as questões. Letra A. Em que contexto a extensa região destacada no mapa foi palco de testes nucleares? Realizou esses testes como se denominava no período como um período histórico, ou seja, quando é que esses testes aconteceram? Então, olha só, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos liderava
essa luta armamentista, essas armas nucleares. No Reino Unido, os Estados Unidos comandavam esse processo. A União Soviética não queria ficar atrás. O que ela fez, então? Escolheu uma região um pouco menos habitada, ali na região do Cazaquistão, e começou a fazer os testes também com essas armas. Só que aí está a questão, quando você faz o teste, não tem a dimensão do tamanho desse processo. Então, muitas vezes, o volume usado é maior do que o necessário, então, ou seja, a consequência vai ser maior também. Então, os testes eram realizados pelo governo soviético durante a Guerra Fria e era realizado nas 15 repúblicas da antiga União Soviética, ok? E tudo isso acontecia no Cazaquistão. Letra B, que consequências tais testes deixaram para a população local na época e mesmo há poucas décadas? Então, que consequências na época? Na época, devido, claro, evidentemente, à explosão atômica lá, mais de 500 mil de pessoas foram contaminadas. Só que assim, a radiação, ela não acaba agora, tá? Se eu faço um teste nuclear agora, essa radiação ela vai ficar ativa por 100 anos aproximadamente. Depois ela vai ficar inerte, ou seja, ela vai continuar tendo problema. Então, até hoje, lá naquela região, ainda há desgastes, ainda há consequências dos testes nucleares. Então, na época, mais de 500 mil de pessoas foram expostas à radiação e isso continua até hoje. Letra C, que tipo de vegetação foi mais afetada pelos testes nucleares no polígono do Semipalatinsk, né, que a gente se refere? Tá? Que tipo de vegetação? A vegetação que tinha lá na época, né, que são as estepes, a vegetação rasteira, o que prejudica mais ainda, porque essa vegetação é típica para a criação de gado, então toda a pecuária da região foi prejudicada também. Então não é só a ação humana, mas também a própria natureza e, evidentemente, a economia foi prejudicada, ok? E ainda na página 27, na questão número 7, um exemplo do impacto ambiental causado pela radioatividade se deu em alguns atóis do Pacífico, né, como o atol de Bikini. Inclusive, o nome biquíni, né, aquela roupa de banho, ela é originária dessa região. Os nativos de lá usavam uma roupa parecida, por isso, né, copiou-se o estilo biquíni, né, que fica nas Ilhas Marshall, na Micronésia. Então, letra A. A imagem retrata um aspecto da Guerra Fria, testes de armas nucleares cada vez mais poderosas entre as superpotências, né, Estados Unidos e União Soviética. Que consequências esses testes trazem para a vida marinha e terrestre na região das ilhas oceânicas? Então, o que eles faziam? Eles bombardeavam um coral, né, um atol de coral lá nas Ilhas Bikini. Só que o fato de você bombardear no fundo do mar, você vai limitar a expansão disso na superfície, só que atinge da mesma maneira. Então, ou seja, todo um ecossistema ali foi destruído, né? Até hoje, nós temos consequências lá, né, com falta de animais e a recomposição do atol, né, que não ocorreu, ou seja, passaram várias décadas e o problema continua naquela região, a radiação continua, como falei lá do exemplo anterior, né? Ou seja, a radiação ela continua por muito tempo, né? E letra B, e para a população do arquipélago, habitantes de ilhas vizinhas, tal, o que isso representa? A mesma coisa, ou seja, a radiação está lá. A gente sabe que aquela região ela está contaminada, então recomenda-se não se aproximar, não fazer mergulho por ali, não fazer contato com água, ou seja, é uma região que está não propícia para a ocupação humana, ok? Então, gente, seriam esses temas que a gente teria para ver hoje, tá? Então, até uma próxima semana. Então, obrigado a todos, né? Valeu a gente fazer esse trabalho hoje. Quem sabe, com certeza na próxima semana a gente se encontra novamente, ok? Qualquer outra dúvida, procure os chats, procure o seu professor e vamos ao trabalho. Um abraço para vocês, então, e até a próxima. Valeu!